Augusto, anuncia o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo aí, o Messi. Anuncia, só pra ver o pessoal se emborrar todo aí. E um ataque com Thales Magno, Carrijo e Depay, com o Rodrigo Garro armando esse time, muda completamente o patamar da equipe. Mas são dois jogadores conhecidos, experientes. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão e como a imprensa vem analisando as novas contratações do Corinthians. Isso porque o Depay já fez os exames médicos, ou seja, tá tudo certo com o atacante holandês. Deve chegar no Brasil ainda essa semana e quem desembarcou por aqui foi o Carrilho, ele que é um jogador experiente, muito bom, passou um período bem interessante ali na Arábia Saudita e agora está voltando para o futebol sul-americano e vai atuar pelo Corinthians. Já tem informação dele, já tem notícia, já tem imagens dele desembarcando em São Paulo, ou seja, tá tudo encaminhado. Ainda tem a situação do Kurzawa, né, o jogador lá, o francês que estava no PSG, ele tá tentando ali, cravando muito a vinda dele pro Timão. Tem muitas informações. Acharam petróleo em Itaquera. Do nada o Corinthians sai contratando todo mundo e vai fazendo um time forte para se livrar dessa zona de rebaixamento, né? O Corinthians não pode cair de maneira alguma e a diretoria sabe disso, então resolveu se reforçar. Se vai ter dinheiro ou não para pagar, é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Um debate bem interessante no Jogo Aberto, muitas informações sobre a chegada dos novos reforços do Corinthians nessa janela de transferências. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O Ronaldo mandou até um recado pro craque Neto devido à polêmica da última semana. O link do Jogo Aberto estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Ô, craque Neto, deixa eu falar você. Eu anunciei o Depay aqui, velho. Ixi. Eu que anunciei o Depay aqui, ô craque Neto. É eu e você hoje. É eu e você hoje, velho. É seu aniversário. Parabéns, seu cavalo. Crise no Corinthians. Fui eu, hein? Muito bem, agora Everton Guimarães aparecendo também no nosso telão, preenchendo espaço, crescendo e acontecendo. Eita, nós, hein? Bom, vamos fazer o seguinte, vocês perceberam que aqui no estúdio não temos a presença de João Paulo Capelani. Ainda bem. Quando ele sai, normalmente ele vai até o CT do Corinthians, vai longe, não é? Pra falar sobre contratações, mercado da bola, expectativa, Copa do Brasil, jogo com o líder Botafogo no final de semana. Tá demais, hein, Capela? Ó, tá se arrumando, se ajeitando, só na estica. E aí, Capelani? A barriga foi pro papo. A barriga foi pro papo. É assim, né? É assim que tem que fazer, Rê. Beijo pra você, abraço pra todo mundo, uma ótima semana e vai, Corinthians! E olha, gente, atenção, estamos aqui hoje especialmente no CT, porque tem muita informação importante e, ó, é hoje. Não, peraí, Capela, é hoje o quê? Não é quarta-feira assim, quarta-feira é o grande jogo, a Copa do Brasil, aquela história toda, só que o Corinthians hoje tem um jogo fora de campo. É isso aí que vocês ouviram. Hoje, o Corinthians tem até hoje para conseguir regularizar as duas novas contratações. André Carrillo, que por sinal a matéria do Chiari com o Vagnão maravilhosa, nós ouvimos o Carrillo aqui na chegada, já está aqui no CT instalado, já passou por exames médicos, contrato até o fim da temporada que vem. Ao longo do debate consegui explicar, mas só para dar um spoiler, o porquê que ele não assinou um contrato tão longo assim. É um jogador que a comissão técnica já conhece de longa data, só que é um jogador que tem um outro probleminha físico ali e tal, então o Augusto Melo preferiu não dar um longo contrato, então o contrato dele vai até o fim de 2025, mas tem metas. Se ele conseguir bater essas metas, aí ele, consequentemente, ele renova o seu contrato. Corinthians tem até hoje para conseguir regularizar Memphis Depay e o Carrillo, que já chegou no Brasil, para, consequentemente, ter esses dois jogadores na decisão da Copa do Brasil, não só na sua semifinal, mas se eventualmente, não só nas quartas de final, mas eventualmente se o Corinthians conseguir passar para uma semifinal, esses dois jogadores podem ficar à disposição. Então é um dia D, crucial para o torcedor corintiano, cruzar os dedos, criar expectativa, contar com a chegada de Memphis Depay e de André Carrillo, que já está no Brasil, para que esses dois atletas possam ser regularizados e, consequentemente, fiquem à disposição numa eventual semifinal de Copa do Brasil. Outro ponto muito importante, Mateuzinho e Kaká. Os dois jogadores não treinaram entre os titulares neste último fim de semana na pausa para a data FIFA. Nesse meio de semana a mesma coisa, afinal de contas, os dois não poderão jogar, estão suspensos pelo cartão amarelo. Então é o Corinthians com alguns problemas e ao longo do debate a gente vai atualizar. Direto do CT, Joaquim Grava, porque essa semana, fora e dentro de campo, é vai Corinthians deles, Renata Fã! Muito bem, Capela, tá animado, mas você não supera o Ronaldo.
Ronaldo é o número 1 em termos de empolgação, adrenalina. Olha só, literalmente torcedor aqui nesse momento. Ronaldão, Depay, Carrilho, Copa do Brasil, perspectivas positivas, tá animadinho. É só um personagem, você não é. Não, ele não é personagem não, aí é de verdade. Vocês estão percebendo das minhas atitudes que eu sou corintiano? É isso? Então deixa eu falar. Sinais, Ronaldo, haverá sinais. Que segunda-feira, coisa linda de segunda-feira. Quando te chamo de clubista. Eu nunca fiquei tão feliz em encontrar vocês assim, né? Por nesse quê? ano. Porque esse ano só foi pancada na segunda-feira. Agora, essa segunda-feira aqui... Ainda bem que não teve jogo no final de semana. Não, como não teve jogo? Não, dos homens não. Pô, só falou do Corinthians, velho. O mundo só falou... Como assim dos homens, não? Porque as mulheres jogaram, As meninas. passaram, as As meninas meninas. passaram pelo pau, perderam o jogo, As mas no meninas. agregado passaram. Ou não, você esqueceu que tem As futebol meninas, feminino. elas vão pra final e elas são brabas mesmo. É a E é verdade. contra o São Paulo, hein? Não entendi de novo. São Paulo e Corinthians, a final das... Tá, Que bom, mundo que você tá? É, não, eu tô tudo empolgado. Eu queria falar com vocês. Pô, tá bom, Depay e Carrilho. Isso, eu queria falar pra vocês. E até aí o tal de fair play que falaram aí, o tal de fair play financeiro. A Leila vai falar sobre isso daqui a pouquinho Então, aqui. achei legal. Ela já pagou juventude? Não, não é? Não. O Casares já pagou o... Rona, tá todo Eu tô mundo sabendo devendo mais na um. praça, é melhor nem falar sobre Então, eu isso. só falo do Corinthians. É porque o fair play financeiro, o Corinthians... é o que deve mais, né? Não, mas isso ela falou pro John Textor, isso é recado pro Textor. Pra falar tem que estar em dia, não tá? O Casares já pagou o Leão. Vocês estão sabendo, até o Leão tá devendo pro Leão. Leão, Rogério Ceni, Dorival. O que é isso, velho? Então, deixa eu falar agora do Depay. O que esse cara fez na minha vida e na estrutura da minha vida. Esse cara O que fez. que esse holandês fez? E o Carrilho, eu fui buscar ele de manhã lá no aeroporto. Ele é rápido, hein? Ele é rápido. E ele é tão rápido, que ele já estava no CT. Então eu só perdi a viagem. Agora sim, uma coisa... Não, mas valeu a pena. Não, valeu o sorriso, né? Valeu o sorriso. E assim, pra adiantar vocês no que foi esse final de semana, uma coisa mais linda, o que eu vi todo mundo chorando. E eu aprendi uma coisa que vocês, como jornalista, não aprenderam. O quê? A fazer contrato, os caras estavam falando na rede social, fazer contrato com não sei o quê, do plano de saúde, com seguro família, com seguro Minha Casa Minha Vida. Eu tava vendo os caras cada uma. E é tudo anti-Corinthians. Isso é coisa do Chico, coisa do Chico. Porque não fizeram isso com o Rames e não acharam o Rames, né? Pra pagar o Rames também não fizeram nada. O Borja, quando veio pro Palmeiras aqui, não fizeram nada também. Então, quer dizer, eles não lembravam que passaram outros jogadores nas histórias aqui dos times. Eu lembrei. E aí, vendo isso, eu vi o desespero dos adversários, menina. E o sorriso maroto desses meninos aqui. Tô até pedindo a volta do jogo tá aí, bom, que eu não né? sei se vai voltar. São jogadores que para não cair, tá bom, né? Pra salvar, assim, o Corinthians. Olha lá, o desespero. Ó. Tá bom, né? Deixa eu ver a sua cara. Agora falando sério, de sapato. o que tá todo mundo questionando, nossa, mas olha o dinheiro que tá sendo investido, isso vai ter que ser pago. Mas não seria um prejuízo maior, por exemplo, cair para a Série B, perder as receitas completas da televisão? Não é melhor investir agora e tentar salvar ainda alguma coisa? E tá chegando um nome, esse Depay, gente, é um jogador conhecido na Europa. Até ouvi hoje o Marca, eu não achei legal o comentário do Marca, que o Depay, como outros jogadores do Atlético de Madrid, tá indo para clubes menores do que o Atlético de Madrid. Não, ele está lá na casa. Não, eu não achei legal. Porque é desconhecimento, os caras não sabem qual é a realidade. E pro Corinthians, tá recebendo um jogador de alto nível. Um jogador que vai resolver esse problema de finalização. Esqueceram até essa data FIFA. Isso que eu acho lindo demais. Agora, outra coisa assim que eu tenho que chamar a atenção. Ô, Augusto, anuncia o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo aí, o Messi. Anuncia, só pra ver o pessoal se emborrar todo aí. Vai, tia, só de sacanagem. Ó, eu só tô olhando o semblante de João Pedro Sgarbi. Qual é o problema, Ele quer anular Sgarbi? o jogo. O que você detectou de errado aí? O meu maior inimigo agora na Terra se chama Augusto Melo. Porque tava tão legal o Ronaldo quietinho, cara. Ele tava quietinho, ele chegava aqui triste, quietinho. Olha o que o Augusto foi fazer, que agora não vai parar quieto, ficar gritando. Despertou a fera. Cara, Ele falou 8 minutos. Não, ele falou 8 minutos e Tudo isso? insuportável. Eu já posso ir embora. Não, melhor você ficar um pouquinho mais. Mas, brincadeiras à vou tomar mais parte, uma. pra mim é uma grande contratação do Corinthians. O Corinthians precisa, nesse momento, que tá quase ali caindo, tá na zona de rebaixamento, de jogadores pra chegar e decidir. E pra mim, Depay e Carrilho, o Ronaldo já achou que era um drink, Carrilho, né? Chegou aqui falando, é bom, então. Mas são jogadores que vão chegar e decidir, eu tenho certeza disso. Então o Corinthians precisava disso.
Lógico que entra nessa situação financeira também de que, putz, como um clube que tá devendo bilhões de reais... Devendo pro Leão. Não, mas o seu time deve bilhões, a dívida do seu time é bilionária. Você tem que pagar a Arena Marmita, tem que pagar tudo lá. E se cair com os tem que caras... pagar. Então, esse é o ponto. Existe esse Mas é um risco. risco. É um risco. Só que eu concordo com você. Pra mim, você tem que correr esse risco pra não cair. O prejuízo de ter um Corinthians na Série B é muito maior do que ter o Corinthians na Série A. Então tem que contratar jogador. O Ronaldo fala uma frase aqui que é muito famosa no futebol: o gol é caro. E o Corinthians precisa de jogadores que saibam fazer gol. Porque o Galo cria oportunidades, os atacantes não estão sabendo aproveitar. Com Depay, Carrilho, Thales Magno também jogando ali no ataque, eu tenho certeza que esse problema do Corinthians vai ser resolvido. São boas contratações. Eu quero saber se você está tão otimista assim, Chico Garcia. Ah, eu tô. Pô, contratação de altíssimo nível, contratações de altíssimo nível. E aí a gente pega recentemente o que o Corinthians trouxe, já tem uma espinha dorsal aí muito interessante, né? Você tem o Hugo Souza no gol que chegou decidindo, o André Ramalho fixado, o Alex Santana que machucou, mas vai voltar em menos de um mês aí, que foi um cara que tomou conta da posição ali no meio, e um ataque com Thales Magno, Carrillo e Depay, com o Rodrigo Garro armando esse time, muda completamente o patamar da equipe. A questão financeira, é claro que é discutida, mas eu penso o seguinte: para você se sobressair no futebol, para você, inclusive, angariar receita no futebol, o que você tem que fazer? Você tem que investir no futebol. E muitas vezes, lamentavelmente, isso é uma realidade brasileira, você gerar capacidade de endividamento. Muitas vezes os clubes têm dívidas tamanhas que o crédito no mercado ele não é permitido. O que o Corinthians precisa fazer nesse momento? E está conseguindo via patrocinadores. Conseguir bancar contratações desse nível, porque esses caras vão vender camisa, vão lotar a arena, que tudo bem, você tem uma questão do fundo lá, que a bilheteria não vai só para o Corinthians, mas você tem capacidade de angariar mais patrocínios, mais receitas. Então, quando você está com dívida no futebol, acho que é o único lugar no mundo. Você gera mais endividamento para poder ter o retorno. Porque o Corinthians ainda pode ganhar uma Copa esse ano, por que não? Investindo dessa maneira no time, ganhando uma Copa, você recebe em premiação. Então, investir no futebol te dá retorno ali na frente. Claro que você tem uma questão de fair play, das dívidas do clube, tudo isso é uma outra questão. Agora, tecnicamente, excelentes contratações de criatividade. Aí a gente precisa valorizar o Fabinho Soldado, que é um cara que o Augusto Melo deu a chave do vestiário e ele tá sabendo contratar. Também é, Ronaldo. E aí o quê? Fabinho Soldado, que você falava bem dele aqui. E aí, você acha que eu vou ficar Você triste? dava moral pra ele aqui. Não, mas ele tá bem. Se ele anunciar lá na Europa agora que tá indo atrás de mim, pô, aí é que falar, É difícil concordar com o Ronaldo, mas uma coisa você foi muito que bem é aqui. difícil, Bebê? Não, eu vou dizer um assunto muito sério. Você falou aqui que o Corinthians conseguiu movimentar mesmo o futebol, e é verdade. Ninguém mais falou em impeachment, ninguém mais falou de Série B, só se fala em contratações. Por quê? Hoje, o torcedor do Corinthians, ele precisava ter alguma coisa, um apoio, para acreditar que pode permanecer na Série A, que vai ter mais força para chegar numa decisão. Porque agora, quando se passar, por exemplo, na Copa do Brasil ou na Sul-Americana, cada vez são adversários mais difíceis. Então, é uma motivação. Eu concordo com você. O Corinthians, ele roubou a cena nos noticiários. Acabou a farra. É só ele. É só o Corinthians que... Mas gente. Não, mas é. Ulisses, Acabou a não tá farra. trazendo... E outra coisa, não tá trazendo qualquer jogador. Ah, veio o André Ramalho, ninguém conhecia, chegou, jogou, muita gente elogiando. Mas são dois jogadores conhecidos, experientes. Isso é um O risco é contrato. menor. Você chama Ulisses? Mas Porque você quer falar mais do que você já falou? Você acha que você tá lá no teu negócio, lá toda hora, pegando no pé Por dos isso que eu outros tenho falando? meu canal, como diz o Ronaldo lá, eu falo, ninguém me interrompe. Isso, mas então fala lá. Então é o seguinte, contratações pontuais, indiscutível, que essa torcida do Corinthians merece, que é uma torcida que em momento algum abandona o time, pode ser qualquer hora o jogo, a arena tá sempre lotada com um time ruim, o cara sabe que ele vai pro estádio sofrer, né? Isso é uma verdade, né? Há muito tempo que tava precisando a torcida disso pra dar uma estimulada, né? Então, com a chegada do Depay, que já seria uma contratação espetacular, o Corinthians já cresceria bastante. E com a chegada do Carrillo ali, que é um jogador que é veloz, é um jogador muito ágil, vai jogar ali pelo meio de campo chegando mais ao ataque, eu acho que o time do Corinthians cresce demais. Então, são dois jogadores que têm já uma experiência no futebol, jogadores que sabem jogar com muita pressão, né? Jogadores experientes. Então tudo isso faz com que o Corinthians cresça mais na temporada. Tava precisando disso, tinha um time muito limitado, com poucos jogadores, poucas opções ali na frente, sempre eram os mesmos, então isso acabou prejudicando bastante o Corinthians. E com a chegada desses caras, o Timão tem tudo pra crescer ainda mais. É claro, tem uma sequência complicada? Tem. Vai pegar o Botafogo fora? Vai. Porém, dá pra engatar uma sequência
sequência de vitórias aí e conseguir fugir dessa zona de rebaixamento. Então ninguém esperava que o Timão fosse atrás de jogadores com esse nível de qualidade. São jogadores muito bons que chegam ali com o propósito de ajudar o Corinthians ainda mais e principalmente não cair. Se o Corinthians cai, ferrou, meu, vai ser um desastre, principalmente financeiramente. Porque não vai ter os patrocínios, como foi citado e tudo mais, e vai ter jogadores que custam muito caro no elenco. Então é uma aposta muito arriscada, porém que o Augusto ali pagou pra ver, porque sabe, se permanecer na Série A, ano que vem zera, começa com um time muito bom pra temporada de 2025. Achei interessante o lance que eu queria comentar sobre o contrato do Carrillo, né? Fez o contrato de apenas ali essa temporada e mais um ano, ou seja, um contrato curto para um jogador que já tem uma experiência bem grande no futebol. Então, com isso, ele não cai naquele erro que cometeu com alguns jogadores. Deu 5 anos de contrato pro Pedro Raul. Se eu não me engano, o Coronado são 2 anos ou são 3 anos. Então são jogadores que têm anos longos de contrato. Não fez contratos curtos para ver se dava certo, para depois valorizar e tudo mais, conseguir uma venda ou até mesmo aumentar o salário lá na frente. Fez contratos longos. Então, com isso, o Corinthians vai acertando ali. O Fabinho Soldado vem fazendo um bom trabalho nos bastidores e todo mundo está elogiando a chegada desses 2 jogadores. Ainda tem o Kurzawa, né, que é o lateral francês, que estava praticamente se jogando ali pro Corinthians. Então certamente se esse cara também viesse, ajudaria demais o Timão. Muitas informações, daqui a pouco voltaremos com mais notícias sobre o Corinthians. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!